Imagina o seguinte: em 1950, um único pensador lança uma teoria. Uma teoria que basicamente desenharia o mundo que a gente conhece hoje. É uma ideia tão, mas tão poderosa que consegue conectar mísseis, o futuro do nosso trabalho e, olha só, a própria essência da sociedade. Parece loucura, né? Mas bora mergulhar nisso que a história é boa. Então, o que conecta todas essas coisas? A resposta está numa única palavra: cibernética. O trabalho de Norbert Wiener, nossa, não foi só profético, não. É como se ele tivesse nos entregue o manual de instruções da era digital. Muito, mas muito antes de ela sequer existir. É impressionante. Ok, para a gente entender o que é cibernética, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Pensa numa revolução silenciosa que estava acontecendo lá na física. A ideia do Norbert Wiener não surgiu do nada, sabe? Ele estava, na verdade, se apoiando no trabalho de outros gigantes que começaram a ver o universo de um jeito completamente novo. Não mais como um relógio, mas sim como uma nuvem de possibilidades. E o ponto crucial é exatamente esse. A física meio que abandonou aquela ideia do universo como um relógio perfeito, sabe? Aquele mecanismo previsível que o Newton imaginava. No lugar disso, cientistas como Willard Gibbs começaram a enxergar um mundo de probabilidades, um universo contingente. A física então parou de se preocupar com o que sempre ia acontecer para focar naquilo que tinha uma probabilidade, assim, esmagadora de acontecer. Uma mudança e tanto. E nesse novo universo, nesse mundo de probabilidades, tem um grande vilão. Sabe, um adversário que está sempre ali. O Wiener deu um nome para ele: entropia. É basicamente aquela lei da natureza que diz que com o tempo, tudo tende a virar bagunça. Aí para a desordem. E a comunicação, o controle. Bom, essa é a nossa luta constante contra essa força. E cara, isso muda completamente a forma como a gente enxerga a nossa própria existência. Pensa bem, a vida, a sociedade, qualquer tipo de organização, tudo isso são só umas pequenas ilhas de ordem, sabe? Uns bolsões que estão ali nadando contra a correnteza universal do caos. São batalhas temporárias localizadas contra a desordem total. Ok, então, se a entropia é o grande problema, qual seria a solução? Bom, para o Wiener, a resposta estava numa ciência totalmente nova, uma ciência dedicada a criar e manter a ordem. Ele chamou isso de a ciência do controle. E é aí que ela entra, a cibernética. O grande insight do Wiener foi perceber que os mesmos princípios de comunicação e controle funcionavam tanto para a gente, para os seres vivos, quanto para as máquinas. Não importa se é uma pessoa pegando um copo ou uma máquina super complexa ajustando o próprio curso. No fundo, os dois estão lutando contra a entropia, usando a mesma arma: mensagens. E o coração da cibernética, a ideia central mesmo, é o que a gente chama de circuito de feedback, ou realimentação. Pensa assim. É um processo de aprendizado que não para. O sistema manda um comando, aí ele vê o que aconteceu por causa daquela ação e usa essa informação nova para corrigir os próximos comandos. É exatamente assim que um míssil se ajusta para acertar um alvo que está se movendo, e é assim que a gente aprende a andar. É um ciclo. E armado com esses conceitos, o Wiener previu uma transformação na sociedade. Uma transformação tão gigantesca quanto a primeira revolução industrial. Só que dessa vez o jogo não era mais sobre força muscular. Era sobre informação. E a diferença aqui é fundamental. Pensa na primeira revolução industrial. A máquina a vapor chegou e tornou o músculo humano meio obsoleto, né? Agora, essa segunda revolução, que é movida pela cibernética, o alvo é outro. É automatizar o julgamento humano, a nossa capacidade de tomar decisões. É uma mudança radical de foco, saindo da força bruta para o controle inteligente. E o mais maluco é que o Wiener descreveu as características dessa nova era e soa assustadoramente familiar para a gente hoje. Ele falou de fábricas automatizadas, de máquinas se comunicando com outras máquinas, da transferência de decisões simples de humanos para mecanismos. Ele estava literalmente descrevendo o nosso mundo. Isso há mais de 70 anos. Mas nem tudo são flores. O Wiener não era nenhum otimista cego, muito pelo contrário. Ele enxergava perigos gigantescos no horizonte. Perigos que, hoje, parecem mais urgentes do que nunca. E, sinceramente, os avisos dele talvez sejam a parte mais importante de toda a obra. Para ter uma ideia, um dos primeiros a analisar o livro dele, um frade dominicano chamado Pere du Barry, sacou na hora o potencial assustador da coisa. Ele falou sobre a ideia de uma machine à gouverner, uma máquina de governar, um sistema que poderia um dia gerenciar a sociedade inteira. Uma ideia que é ao mesmo tempo fascinante e bem aterrorizante.
E aqui vem, talvez, o aviso mais forte do Wiener, que ele tirou daquele conto de terror A Pata do Macaco. A moral da história é: uma máquina vai te dar exatamente o que você pediu, não o que você queria. Ela segue o comando ao pé da letra, ela não entende a intenção por trás. E se os objetivos que a gente der para ela não forem definidos com uma sabedoria imensa, bom, as consequências podem ser desastrosas. E isso leva a gente para uma distinção que é vital. A nossa sociedade é meio obcecada pelo know-how, sabe? A habilidade técnica, o como fazer as coisas. Mas o Wiener alertou que o know what, ou seja, a sabedoria para decidir o que a gente deve fazer, quais são nossos objetivos de verdade, isso é infinitamente mais importante. Uma sociedade que é craque na técnica, mas se esquece do propósito, essa sociedade está correndo um perigo enorme. E ele deixou outros alertas importantes também. Por exemplo, esse erro de tratar a informação como se fosse uma mercadoria qualquer, que não se degrada. Ou a ideia boba de que o segredo consegue proteger o conhecimento, quando na verdade só isola e deixa tudo obsoleto. Ele sacou uma coisa fundamental: informação é um processo, um fluxo, não é um objeto estático. E aí a gente chega no hoje. Tudo isso nos coloca no momento decisivo, sabe? Um ponto de escolha que o Wiener previu com uma clareza impressionante. As ferramentas que ele só imaginava agora estão todas aqui, nas nossas mãos. O dilema é muito claro, muito direto. As mesmíssimas tecnologias de comunicação e controle que podem gerar uma eficiência, uma abundância que a gente nunca viu, são as mesmas que podem ser usadas para criar sistemas de vigilância e controle social numa escala sem precedentes. A escolha, no fim das contas, não está na tecnologia, está na gente. Olha, cibernética já não é mais uma teoria abstrata de um livro. É a arquitetura invisível do nosso mundo. Aquelas máquinas de governar, de um jeito ou de outro, elas já estão por aí. Então a grande questão que o trabalho do Wiener nos deixa e que hoje ecoa mais alto do que nunca é: com essa ferramenta tão poderosa em mãos, para qual direção a gente vai apontar? A decisão final é nossa.